Pronto, já tá gravando aqui. Então, vamos lá. Peraí que alguém pediu para entrar. Pronto, vou começar aqui. Então, a aula 9, tá? Não sei se vocês receberam a apostila já, mas eu mandei no grupo lá, né? Acompanhem pela apostila, não precisa copiar, tá? Que tem tudo lá bem direitinho, pra vocês não perderem tempo. E aí, vamos pro roteiro, né? Condição de alinhamento de 3 pontos, né? Que vai ser, na verdade, não é uma matéria mesmo, vai ser a base para a gente obter as outras coisas. A área de um triângulo, que vocês já estão carecas de saber aquela forma, mas agora vai ser diferente. A gente vai usar o determinante, tá? Que é exatamente quando a gente tem os pontos, as coordenadas, né? Que foi o que eu dei na aula passada. A área de um polígono convexo, né? Vários lados, não só 3 como um triângulo. E os exercícios. Ai, meu Deus, alguém tentando entrar. Peraí, gente. E aí, vamos lá, começar, certo? A condição de alinhamento. Como eu disse para vocês, essa parte vai ser a base, né? Pro resto da matéria. Então, a gente tem os pontos, né? P, R e Q, que vocês estão vendo aqui na reta. Meu Deus do céu, o povo tá só pedindo para entrar. Peraí, gente, desculpa aí, tá? Rapidinho. Pronto, agora acho que vai, né? E aí, vocês estão vendo aqui os pontos P, R e Q, né? Eles estão alinhados, ou seja, a condição de alinhamento vai dar certo, né? Porque eles estão na mesma linha. Então, ele diz aqui que os pontos são distintos e pertencem a uma reta não paralela aos eixos coordenados. Paralela ao eixo coordenado, ou ela seria horizontal ou vertical, né? Para ser paralela ao eixo X ou Y. E por semelhança de triângulos, obtemos a condição para saber o alinhamento desses 3 pontos, né? Como vocês também já estão careca de saber, a condição de... meu Deus do céu, faltou palavra. Semelhança de triângulos. Aí, XR menos XP... Tá aqui o XR menos XP, que é desse triângulo aqui, ó. PR e esse ponto aqui. Sobre XQ, né? Que é esse outro triângulo, menos XR, esse outro aqui de cima, certo? E vai igualar com o Y também, certo? Isso aqui vai ser igual a esse determinante, tá? Que vai ter que ser igual a zero. Por que é igual a zero? Porque para eles serem alinhados, tem que ser igual a zero, certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui é mais para vocês entenderem de onde vem a forma, mas para vocês saberem mesmo, é só eu aviso, tá? Para vocês, quando isso for importante. Então, aí ele vai fazer toda a forma, né? Vai pegar os pontos A, B e C, né? Que é um triângulo. Vai usar esse quadrilátero, que é o C, D, A, B, né? E daí ele vai tirar que a fórmula vai ser... Só um minuto. Tem gente aqui querendo entrar, sim. Que a fórmula vai ser 1/2 do determinante dessa matriz, certo? Dessa matriz aqui. XA, YA, XB, YB, XC, YC e 1 para completar com esse triângulo aqui que vocês estão vendo, né? ABC. E aí, ele vai dizer que a área vai ser dada pelo 1/2 do determinante daquela matriz. E o que é o determinante? Ó, a área vai ser 1/2 desse determinante. O determinante vai ser o ponto XA, YA, XB, YB, XC, YC. Mas aí você repete o primeiro ponto que você começou, que é o XA, que tá aqui. Ah, é obrigatório começar pelo A? Não é, gente. Se vocês começarem pelo B, vocês seguem a ordem e terminam no B. Não tem problema, vai dar a mesma coisa, tá? Até porque não vai ser sempre que vai ser um ponto A numa questão. Pode ser outra letra, enfim, não tem problema. Mas o que vocês precisam fazer igual é exatamente o que vocês começaram, que é o XA, YA, aqui vocês têm que terminar com ele, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que desenvolve aqui um determinante, só para vocês relembrarem, tá? Que eu acho que vocês também já sabem disso. Aí aqui tá mais desenhadinho do que lá. Aí eu tenho XA, YA, XB, YB, XC, YC, XA, YA. Aí esse lado aqui da direita, gente, ele vai ser positivo. Vocês vão multiplicar, né? Todas essas linhazinhas, certo?
os que estão alinhados. Aí vai ficar XA vezes YB, XB vezes YC, XC vezes YA. E vocês estão vendo que eu coloquei em verde e um sinal aqui de positivo. Já o outro lado vai ser negativo, tá, gente? Mesma coisa, multiplica, multiplica e multiplica e vai ser negativo. Todos esses valores, quando vocês forem somar, vão ser negativos. Por isso que a fórmula que tem aqui no slide anterior, essa fórmula aqui desenvolvida, ela pega todos os verdes, ó, que eu coloquei aqui para vocês, soma todos, menos a soma de todos os vermelhos. Ela botou o menos fora, mas não tem problema vocês botarem negativo em cada uma dos fatores, né? Até porque vocês vão estar fazendo uma distributiva, né? Menos com mais vai dar menos. Enfim, podem fazer assim ou podem fazer direto, certo? E aí vamos agora para a área de um polígono convexo, né? Que vão ter mais de 3 lados, né? Que não vai ser um triângulo no caso. Então, para calcular a área de um polígono convexo de n lados e n vértices, cujas coordenadas são conhecidas, ó, gente, essa parte é importante. Coordenadas são conhecidas. Porque essa fórmula aqui, vocês sabem a forma do quadrado, vocês sabem a forma, sei lá, de várias coisas, né? Isso aqui é para quando ele não dá o tamanho do lado, você tem as coordenadas. Eu acho uma questão dessas muito difícil de cair no Enem. Mas no nosso exercício de fixação tem muitas questões que podem ser parecidas com o Enem e que eu vou mostrar para vocês que não é obrigado vocês usarem essa fórmula do determinante. Até porque eu nunca vi não sei se está no escopo do Enem a matéria de determinante, se eu não me engano. Porque eu sei que números complexos não caem realmente, mas determinante eu não sei se pode cair, né? Mas enfim, nunca vi. Mas é importante a gente saber, certo? E aí, ele diz aqui, ó, para você calcular como é que eu procedo. Eu tenho que escolher um sentido de rotação. É óbvio, né? A gente tem que seguir uma ordem. Por exemplo, se eu começar aqui do ponto A, que é x, a, y, a... Peraí, só um minuto. Que é x, a, y, a, eu tenho que seguir ou para o B ou para o N, certo? Aqui no caso eu não vou seguir para o N, né? Porque ele usou esse N exatamente como final, né? Mas não tinha problema vocês irem por aí. Aí ele vai B, C, porque não faz sentido você ir de A para o D, entendeu? Eles não são pontos consecutivos, então você tem que seguir uma ordem. Não é obrigado ser ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. O que é obrigado é vocês seguirem a ordem. E como eu falei, começou do A, termina com o A, naquela fórmula lá do determinante que eu coloquei para vocês, certo? Escolher um ponto de partida, passar por todos os vértices no sentido escolhido, tanto que ele coloca aqui, ó, o sentido horário, o Hzinho com a setinha, certo? E o sentido anti-horário, com a outra seta para o outro lado, certo? E você tem que fechar esse polígono, voltando para o ponto de partida, que é o que eu falei para vocês. O ponto que vocês começaram, vocês têm que colocar lá no final, certo? E aí ele faz aquela mesma coisa dos determinantes, só que agora são N lados. Ou seja, é a mesma coisa do triângulo, gente. Só que no triângulo tinha 4 coisas, né? Que é o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o primeiro ponto de novo. Agora vão ter N coisas, dependendo do número de lados que tem esse polígono, certo? E vai ser a mesma coisa, ó, gente. Ele bota XA, XB, até o XN. E aqui também, até o YN, certo? Lembrando que o da esquerda vocês vão trocar o sinal, certo? E aí ele fala que o cálculo da área é do mesmo jeito, um meio do determinante, né? Do módulo do determinante, certo? Do mesmo jeito. Então, não precisa nem ficar decorando um ou outro, entendeu? É bem simples. E aí vamos logo para os exercícios, né? Que é a parte mais importante da aula, que é o que vai encontrar vocês na hora do Enem, né? Esse aqui, gente, foi o que eu achei o mais complicado, certo? Para resolver e tudo. E aí eu quero ensinar uma coisa que vai além do que a gente aprende no cursinho, no colégio ou em qualquer canto, que é você resolver a questão. O que é importante, não é nem o corretor vai olhar a sua folha, vai olhar os cálculos que você fez? Não vai, a gente vai olhar o seu gabarito. Se você marcar o gabarito certo, é o que importa. Então, não vão se estressar de fazer uma questão pelo método mais difícil ou uma questão bonita, não importa. Vocês têm que resolver a questão. Então, eu trouxe aqui, né, exclusivamente nessa questão, 2 formas de resolver, tá? Uma que vocês vão usar no Enem, vocês vão me prometer que vocês vão usar a forma mais fácil, o importante é marcar o gabarito, e a outra, em caso de uma prova aberta, que vocês vão, sei lá, caso apareça uma prova aberta, ou então até mesmo no colégio, né? Às vezes tem umas provas abertas. Enfim. Então, vamos lá. Um balão de ar quente, certo? Na resolução, eu chamei esse ponto aqui do balão de ponto B. B de balão, né? Obviamente. Um balão de ar quente foi lançado... Só um minuto, tem gente entrando aqui.
Um balão de ar quente, sim, e outra coisa importante, vocês botem na cabeça a fórmula do determinante que eu ensinei hoje, que a gente vai usar bastante ela, tá? Vamos usar em 2 questões e nas outras eu vou mostrar para vocês que dá para resolver a questão sem precisar daquela forma. Então, um balão de ar quente foi lançado de uma rampa inclinada, utilizando o plano cartesiano. Gente, sempre que ele falar de plano cartesiano, vocês já vão pensar em distância entre pontos, alguma coisa assim, semelhança de triângulos. O Enem gosta muito disso, né? Então, vocês já focam nisso. Fica, meu Deus, será que é isso? Será que não é? Entendeu? E logo mais aqui tem um triângulo retângulo, Pitágoras também. Então, vocês pensam nessas fórmulas mais simples. Não vão se estressar em, meu Deus, será que é um determinante? Uma coisa assim que nunca cai no Enem. Não, pensem primeiro no básico. Se não der para resolver com o básico, é que vocês vão para outra coisa, certo? E aí, a figura abaixo descreve a situação de maneira simplificada. Aí tá aqui, bem desenhadinho para vocês. Aí, ao ser lançado... Desculpa. O balão esticou uma corda presa aos pontos P e Q. Aí ele tá dizendo aqui que tem uma corda, né? Eu chamei esse ponto de B até Q e de B até P, formando um ângulo de 90 graus, né? E como isso aqui é uma retazinha, né? Para completar, aqui também tem que ser 90, que tem que ser 180, né? O somatório. Mantendo-se fixo no ar. As coordenadas do ponto P da figura. Aí você olha, não sabe, né? Não tem tamanho de nada, não dá para aplicar Pitágoras, o que é que eu faço? Gente, a primeira coisa que eu faço quando tem essas questões é tentar logo achar uma semelhança de triângulos, porque isso cai muito no Enem, né? Semelhança de triângulos. Aí vamos lá. Vou resolver para vocês, ó, como eu disse, do jeito que vocês têm que resolver no Enem, sendo espertos, vocês têm que marcar o gabarito, entendeu? Não importa. Então, achem a resposta e é isso que importa. Então, o que é que eu fiz? Vamos fazer aqui por semelhança de triângulos. Eu peguei esse triângulo aqui que eu desenhei, certo? O vermelhinho, maior, e peguei esse pequeno verde, certo? Vou fazer uma semelhança. Como é que eu faço a semelhança, né? 5, que é esse aqui pequeno, ó, que é a altura aqui do ponto Q, né? Que é o Y dele, está para 10, que é o X do ponto Q, certo? Assim como o Y do ponto P, que é esse aqui, está para o X do ponto P também, que eu não sei quanto é, eu não sei, certo? Paula, mas aqui eu tenho 2 incógnitas e uma equação só, isso não vai me trazer nada. Mas vamos ver, né, o que é que dá. Quando eu multiplico em X, né, vai dar que 5xp é igual a 10yp, então o xp é 2yp. Aí, gente, a gente vai lá no gabarito. Aí o quê? O x tem que ser 2 vezes o y. O único item que um é o dobro do outro é o item C. Então, você simplesmente marca sem medo de errar, entendeu? Não vão se estressar com questão dessa, porque vocês vão ver como a resolução dela é bem complicada, não é complicada, mas é bem trabalhosa. E aí você já marca o item, é isso que eu quero que vocês façam no Enem, porque eu quero que vocês acertem a questão, certo? Mas vamos lá para a resolução mesmo, certo? Que é usando os conteúdos, porque se a gente tivesse outro item que fosse o dobro, né? Não daria para a gente saber, né? Vamos descobrir o x e o y. Então, agora vamos resolver a questão caso ela fosse aberta e não tivesse itens, né? Usando a distância entre os pontos, que eu dei aula passada para vocês, certo? Que é o Δx mais o Δy ao quadrado e tira a raiz quadrada, certo? Aí, pronto, vamos lá. A distância entre Q e P. Entre Q e P vai ser o quê? X do ponto P, que eu não sei quanto é, menos 10, desculpa, gente, que é o X do Q, ao quadrado, que foi a fórmula que eu dei aula passada, até inclusive disse que é muito importante vocês saberem para o Enem, soma com o Y de P, que eu também não sei quanto é, menos o 5, que é o Y de Q, ao quadrado, raiz. Mesma coisa com os outros pontos, tá, gente? DQB e DPB. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou aplicar Pitágoras, tá? Para eu saber qual é o tamanho dessas coisas aqui, certo? De todos os lados do meu triângulo, para eu poder calcular a minha área, né? Porque num triângulo retângulo, eu vou ter que a área é base vezes a altura sobre 2, né? Mas aqui, no caso, ele quer só o x e o y, né? Não vai querer a área, enfim. Aí eu tenho DQB, o Q e o B, certo? Aí, ó, 20 menos 10, 20. DQB, tá aqui, 20. É o x do B, que é 20, menos o 10, que é o x do Q, mais o y do ponto B, que é 20, menos o 5, que é o y do ponto Q, ao quadrado, raiz também. Aí aqui dá pra gente resolver, né, que são só números, não tem incógnitas. Então, a gente faz 20 menos 10, que vai dar 10, ao quadrado, que vai dar 100,
mais 20 menos 5, que vai dar 15 ao quadrado, que dá 225. 225 mais 100 vai dar 325. Não tirem a raiz agora. Por quê? Porque a gente vai usar Pitágoras, e Pitágoras ele eleva ao quadrado. Quando a gente eleva o quadrado, o número que está na raiz, ele vai cortar. Então, é só para dar trabalho para vocês. Sempre que tiver uma raiz, tentem levar ela até o final da questão, assim, quando não der mais para fazer nada, porque geralmente dá mais trabalho. E agora a distância entre B e P, certo? Aí vai ficar o x de P, que a gente não sabe quanto é, menos o 20, que é o x do B, que é o balão aqui, certo? Mais o 20, que é o y do balão, menos o y do ponto P, que eu também não sei quanto é, ao quadrado, certo? Tudo isso na raiz. E aí, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai usar Pitágoras, que esse ângulo também é de 90 graus. Então, vai ficar essa distância aqui, de Q até o balão ao quadrado, que é exatamente o que eu disse para vocês, né? A gente vai cortar aqui, ó, quando elevar ao quadrado, porque é raiz de 325 essa distância. E aí, quando eleva ao quadrado, cortou, já coloquei aqui cortado, certo? E aí, eu igualei a distância de QP ao quadrado. De novo, ó, gente, eu não tirei a raiz, porque mais uma vez eu vou elevar ao quadrado. Então, eu só fiz repetir esse valor que tá aqui dentro, porque eu cortei a raiz, certo? E aí, vai ficar isso tudo, né? Isso aqui eu só fiz repetir o que tem lá, tirando a raiz, certo? Vocês podem dar uma olhadinha depois, se quiser, eu mando slide lá no grupo. E aí, eu vou agora resolver, né? Fazer aquele negócio. Quadrado do primeiro. Só um instante. Quadrado do primeiro, né? XP ao quadrado, menos 2 vezes... Ai, meu Deus. Menos 2 vezes... Agora vai. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 20, né? Vezes XP, mais o quadrado do segundo. Sei que vocês sabem também, né? Vocês estão vendo, né? Como a questão dá trabalho e a gente nem precisava ter passado por isso, né? Não é nem, pelo amor de Deus, facilitem a vida de vocês. O importante é marcar o gabarito. Aí eu resolvo tudo isso, resolvo essa do YP, resolvo essa aqui do XP menos 20, resolvo a do 20 menos YP bem direitinho e dá tudo isso bem grande. Agora eu vou pegar os iguais e vou somar, né? Aqui em vermelho, XP ao quadrado mais XP ao quadrado, 2XP ao quadrado. Menos 20XP menos 40XP menos 60. Aí eu vou fazer todas essas. Eu botei coloridinho para ficar mais fácil, melhor de vocês visualizarem, tá? E aí vai ficar como? Eu vou chegar nessa fórmula aqui. Aí vocês me perguntam, mas Paula, de novo, eu tenho XP e YP, como é que eu vou resolver? Aí vocês vão lembrar da outra resolução que eu fiz, que a gente encontrou que o XP é igual a 2YP. Então, a gente vai substituir, ou seja, a gente tem duas incógnitas e duas equações, então vai dar certo, certo? Aí a gente chega aqui e coloca, né, a equação lá, que eu mostrei para vocês antes, eu repliquei aqui para a gente se lembrar. E aí, ó, já que a gente já descobriu que o XP é igual a 2YP, vamos substituir nessa equação, certo? Aí eu pego onde tem XP, eu coloco YP. Eu prefiro, gente, colocar uma coisa que eu vá multiplicar. Eu podia usar que YP é igual a 1 meio de XP, mas eu prefiro não trabalhar com fração. Acho que isso facilita a nossa vida, né? Então, vai ficar 2 vezes 2YP, né? Que é a mesma coisa de XP ao quadrado. Aqui de novo, XP, botei 2YP. E o resto eu repeti, né? Que é só YP. Aí daqui eu tiro, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 YP ao quadrado. Menos 120 YP. Aí o 925 eu passei para o outro lado, diminuindo. Vai ficar 325 menos 925. 2YP ao quadrado. Menos 50 YP. Repetir aqui também. Aí eu botei aqui 925 menos o 325, né? Gente, foi mal, eu errei aqui o sinal, tá? Eu passei menos 600 aqui, tá? Vocês relevem aí, desculpa. Aí aqui, ó, coloquei 10YP ao quadrado, que é o 8 mais o 2, e menos 170YP, que é o menos 120 menos o 50, certo? Aí, quando eu vou passar pro outro lado, vai ficar desse jeito a equação, certo? Aqui tá certo, aqui passei um menos, e aqui tá errado também, viu, gente? Desculpa aí. Mas o resultado tá certo. Vocês vão me perdoando. Aí eu vou dividir a equação por 10 também para facilitar a minha vida, né? Então eu cortei o zero de cada um e ficou assim, certo? Não sei como é que isso deu certo com esse sinal errado, pera ainda. Mas enfim, a resposta deu certo. Depois eu olho direitinho e mando para vocês, certo? Aí eu encontrei que o delta vai ser igual a 49, né?
usando o Bhaskara, que vocês também já estão careca de saber. E a raiz de delta vai ser 7. Aí o YP vai ser quanto? Menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A, né? Então, vai ficar menos 17, mais ou menos o 7, que é a raiz, e sobre 2 vezes 1, que é o A, né? Que a gente cortou aqui o 10, ó, aí ficou só 1, certo? Aí vai ficar 17, né? Porque menos com menos dá mais 7, e o outro 17 menos 7. Aí a gente vai encontrar 12 e a gente vai encontrar 5, certo? E aí, os dois são positivos, né? Qual será o valor? Aí a gente vai lá no desenho, certo? De novo, e vai ver o quê? Que se o YP for igual a 5, ele vai estar em cima aqui do Y de Q, né? Ele vai estar na mesma altura do Q. Não sei o X dele e tudo, mas ele vai estar na mesma altura, certo? Ele pode estar aqui para a direita, para cá para a esquerda, não importa, mas ele vai ter esse 5 aqui, né? E, gente, não é isso que o desenho está dizendo, né? Então, eu já posso eliminar o 5, certo? Então, o YP vai ser 12, certo? E aí, eu boto que não convém, e eu encontro o 12, e aí eu chego na resposta que o XP é 24 e o YP é 12, é o item C, tá certo? Vocês marquem aí. E aí vamos para a outra. Essa foi uma mais trabalhosa, mais complicada, mas essas outras vão ser mais tranquilas. Nessa aqui a gente vai usar a fórmula do determinante, tá? O engenheiro demarcou um terreno na forma de um triângulo com as estacas A, B e C, certo? B está na origem, deu o ponto de A e deu o ponto C. Mais uma vez dando coordenadas, né, gente? Então a gente já se liga, pode ser distância entre pontos, enfim, outras coisas que não sejam as áreas que a gente já conhece, né? Considerando que as coordenadas dos pontos que representam as estacas estão em quilômetros, tem-se a área do terreno correspondente a. Então, vamos lá, né? Ele quer a área desse triângulo. E ele deu as coordenadas. Então, a gente vai usar o que a gente aprendeu na aula hoje, né? Que é o determinante. Então, vamos usar o determinante. Aí, como eu falei para vocês, eu resolvi começar do ponto A e seguir a ordem lógica, certo? B e C. E aí, eu fiz x, a, y, a, x, b, y, b, x, c, y, c, x, a, y, a. E aqui eu coloquei os pontos, certo? Vocês dão uma olhadinha aí na apostila de vocês, e tem os pontos bem direitinho. O x de A é 1, o y de A é 2, o B tá na origem 0 e 0, coloquei bem direitinho aqui, certo? E no final eu repeti o A, como eu falei pra vocês, 1 e 2. Aí aqui a gente vai multiplicar, ó. 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1, 0, 2 vezes 2, 4. Positivo, então mais 4, do lado direito deu mais 4. Do lado esquerdo, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 1 vezes 1 é 1. Negativo, menos 1. Então, o determinante vai ser 4, mais 4 dessa aqui, menos 1. Então, a área vai ser 1 meio desse determinante, né, do módulo dele. Que vai ser o quê? 1 meio de mais 4 menos 1, que é 1 meio de 3, né? E a metade de 3 é 1,5. Então, vocês marcam o item C, ó, que é 1,5 quilômetros quadrados, certo? Coloquei quilômetro aqui, eu acho. Não, tá quilômetro quadrado, tá certo. Pronto, item C. Aí vamos para a próxima. A figura representa parte do mapa de uma cidade em que uma unidade linear do plano cartesiano corresponde a 1 quilômetro. O que é essa unidade linear do plano cartesiano? Ele está só dizendo, gente, que uma unidade dessa aqui equivale a 1 quilômetro, certo? É só basicamente fazer assim, gente, a resposta está em quilômetro, tá? Nos itens está em quilômetro, porque um pauzinho desse vale 1 quilômetro. Isso é uma besteira, né? Não importa muito. Com base nos dados da figura, conclui-se que a área do quadrilátero convexo, quadrilátero convexo. Outra coisa que eu dei para vocês hoje, que eu falei que é a mesma coisa do triângulo, só muda porque tem mais lados. Aqui, no caso, vai ser um quadrilátero, ou seja, vai ter um lado a mais, né? Formado pela escola. A escola está aqui, na coordenada 2 e 2. Pelo banco, que está bem aqui, ó, no x8 e y1. Pelo hotel, que está no x10, y5, e pela igreja. Então, ele quer essa área desse quadrilátero. Ele não falou nada da praça, então a gente finge que ela não existe, certo? Ele quer esse quadrilátero aqui, essa área todinha, certo? Então, vamos lá, resolver. Aí, mais uma vez, a gente vai usar essa fórmula do determinante, né? Só que agora são 4 vértices, né? Um quadrilátero. Aí, a gente coloca aqui, coloquei o XI, é o X da igreja, né? O X é o da escola, XB do banco, o H do hotel e repetir o XI. Eu decidi começar pela igreja, mas vocês podem começar pelo que quiserem, desde que vocês sigam a ordem. Vocês não podem ir do hotel para a escola, certo? Vocês têm que seguir ou ao sentido horário ou ao sentido anti-horário, como eu expliquei para vocês. Então, eu segui essa ordem e coloquei as coordenadas aqui para vocês verem. E aí, a gente faz a multiplicação. Do lado direito, a gente bota o sinal positivo e do lado esquerdo, negativo. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 5, 40. 10 vezes 5, 50. Pro outro lado,
2 vezes 5, menos 10. 2 vezes 8, menos 16. 1 vezes 10, menos 10. 3 vezes 5, menos 15. Eu coloquei aqui o sinal negativo para mostrar que eu posso também fazer isso, mas vocês também podem botar positivo e depois diminuir todo mundo, fazer a propriedade distributiva, que no final dá a mesma coisa. E aí, pronto, eu tenho que o determinante somei a parte azul, que eu coloquei em azul para ficar melhor de vocês verem, que era todo mundo positivo, e diminuí os amarelinhos, que era todo mundo negativo. E aí eu encontrei o 47. E a área vai ser exatamente 1/2 desse 47, que é o item B, que é 23,5, que é o 47 dividido por 2, certo? Vamos para a quarta questão, penúltima questão. Gente, essas duas últimas, por isso que eu gosto muito de matemática, porque é uma coisa muito legal. Você pode resolver por inúmeras fórmulas, de inúmeras maneiras. Não precisa você chegar numa questão, ai meu Deus, desesperado, que fórmula que eu uso. Leia, interprete, saiba o que você está fazendo, que todas as fórmulas elas se conectam. Aqui, por exemplo, eu não vou usar nenhuma coisa que eu dei na aula para vocês hoje. Eu vou usar semelhança de triângulos. E essa questão é muito a cara do Enem. Então, e bem simples de fazer, num instante você faz. Essa e a próxima são bem simples, não precisa de fórmulas mirabolantes, você só precisa entender a matemática. Então, vamos lá. Ô, professora. Oi. Esse 1/2 eu posso usar para todo tipo de polígono, né? Por exemplo, dividir por 1/2. Pode sim, viu? Qualquer um é 1/2. O triângulo é 1/2 e aquele outro, que era o polígono convexo, que eu mostrei para vocês, que ele tem N lados, né? Exatamente, ele disse isso, são N lados. Não importa se são 4, se são 5, não importa quantos lados são, se é um hexágono, enfim, um dodecágono, vai sempre multiplicar por 1/2 a área, certo? Entendeu? Sim. Certo, ótimo. Qualquer coisa podem falar, tá? Então, lá, vamos continuar. Aí, vamos lá. Semelhança de triângulos, né, gente? Aí, eu desenhei aqui para vocês o mesmo desenho que tá aqui, certo? Vamos ler a questão, né? Ao ser inaugurada, a represa possuía 8.000 metros cúbicos de água. Tá aqui, ó. O 8.000 inaugurada. Por que ela tá no T0, né? Porque ela foi inaugurada, ou seja, começou a contar do zero. Então, ela tá aqui, só tem o eixo, só tem ponto Y, não tem ponto X, né? A quantidade de água da represa vem diminuindo anualmente, ó. Vocês estão vendo que é uma reta que vai decrescer, né? O gráfico mostra a quantidade de água na represa 8 anos após a inauguração, ó. Vocês estão vendo aqui, no T8, ela já estava com 5 metros cúbicos. Se for mantida essa relação de linearidade, ou seja, o que é que ele está dizendo para vocês, e vocês podem usar essa reta que está aqui desenhada, porque vai ser mantida essa condição, certo? Vai ser mantido o ângulo, vai ser mantido tudo. Entre o tempo e a quantidade de água, determine em quantos anos, após a inauguração, a represa terá 2.000 metros cúbicos. Então, ele quer saber o ano, que eu não sei quanto é, que vai ter 2. Onde é que está o 2, gente? Ele está entre o 8 e o 5, não está, ele está mais aqui embaixo, né? Então, o 2 está mais ou menos bem aqui. Aí, eu desenho aqui para vocês, só para ficar mais fácil. Aqui é o que ele me deu. E aqui está o ponto 2, que é quando a represa vai chegar a 2 metros cúbicos, num tempo maior que 8 anos, obviamente, né? Porque ela vai se desgastando e vai diminuindo o seu volume, certo? Então, tá aqui o 2, e aí ele vai ter um ponto X, que é um ponto T, né? T anos, que o eixo X é em anos. Então, vamos lá. Bem facinho essa semelhança de triângulos, né? Peguei esses dois triângulos para vocês, certo? Esse grandão aqui, ó. 8, 2... Só um minuto. Peguei esse triângulo aqui para vocês, né? 8, 2, e esse outro menorzinho aqui, que é do 5 até o 2, certo? E do 8 até o X. E vamos fazer a semelhança, bem fácil. Então, aqui, botei em verde aqui o Y e aqui em X. Esse 0, gente, é daqui, viu? Do X, e aqui é 8 e aqui X, certo? E esse 2 aqui é o do Y, tá? Não confunda. Só para lembrar aqui o desenho para vocês não estiverem entendendo, certo? O 0 é aqui do X. Aí, vamos lá, vamos fazer a semelhança, né? 8 menos 2, né, que eu quero saber o tamanho disso aqui, ou seja, eu tenho que diminuir esses dois valores, vai dar 6. Aqui vai ser 5 menos 2. Paulo, por que é 5? É porque eu esqueci de desenhar um 5 bem aqui, ó, mas vocês estão vendo que o 5 tá bem aqui, ó. É esse tamanho aqui, ó, que é 5 menos 2, certo? E esse tamanho é 5 menos 2. Aí, agora vamos lá, né, triângulozão grande, verde, né? Vamos para esse tamanho todo aqui, do 0 até o X. Então, esse tamanho é X, né? X menos 0 que é X, né? Não coloquei o menos 0 aqui, mas tá implícito.
E esse tamanho aqui é quanto? X menos 8. Por que não pode ser 8 menos x? Eu acho que dá até certo vocês colocarem 8 menos x, porque no final vai usar o módulo e tudo, mas o óbvio é o quê? O x é maior, o tempo é maior. Então, vocês sempre tentem diminuir o maior pelo menor. Então, por isso que é x menos 8, porque eu estou trabalhando com o tamanho de alguma coisa, entendeu? Então, o tamanho não tem como ser negativo, certo? Aí, vamos lá. Montando a equação agora, certo? Bem facinho aqui. 6, né, que é o do triângulo grande, está para x, que é esse tamanho aqui, assim como 5 menos 2, que é esse tamanho aqui, está para x menos 8, que é esse aqui. Gente, se vocês quiserem também usar, por exemplo, 6 está para 5 menos 2, botar o 5 menos 2 aqui embaixo, não tem problema, tá? Comparar os y e depois fazer o do x. O importante é que o grande fique junto com o grande, que é aqui o 6, e o x, que é grande, e o pequeno, que é o 5 menos 2, fique junto com o pequeno. Eles têm que fazer par, mas não importa vocês usarem ou o x, ou o y, ou misturar, certo? No final, vai multiplicar em x e vai dar a mesma coisa. E aí, multiplica em x, né, que vocês sabem. 6 vezes x menos 8 igual a x vezes 5 menos 2. Aí, eu vou ter o quê? Vamos fazer a distributiva aqui, né? 6x menos 48. 6 vezes 8, 48, né? Igual a... Eu diminui logo, né? Que eu não vou me desgastar fazendo distributivo com um negócio que é 5 menos 2, né? Que vai dar 3. Aí vai ficar igual a 3x. Então, eu tenho 6x menos 48 igual a 3x. Aí eu vou passar esse 3x para cá e o 48 para lá. Aí vai ficar 6x menos o 3x e passando para o outro lado mais 48. Aí eu tenho 6 menos 3 vai dar 3, que vai ser igual a 48. X vai ser igual a 48 dividido por 3. X é igual a 16 e a gente marca o item E. Deixa eu só verificar aqui se está tudo ok. Pronto, tá aqui o item E, ó. Que é 25, não, gente, já tô na outra questão, tô ficando doida, peraí. Pronto, o item E, 16 anos, certo? Que é o valor de X, que é exatamente o tempo que ela vai ter que chegar para ficar com 2 metros cúbicos, certo? A represa. Então, vamos lá. Última questão, rapidinho para vocês, deixa eu ver que horas são. Vixe, já são 7 e pouco, né? Para vocês poderem descansar um pouquinho antes da aula do Yuri. Então, vamos lá. O gráfico esboçado da função y é igual a ax mais b, função que vocês já sabem de qual é salteado, né? Da reta, representa o custo unitário de produção de uma peça em função da quantidade, ou seja, o y é o custo produzido em função da quantidade, certo? Para que esse custo unitário seja de R$6, ó, gente, de novo, ele vai dar um ponto aqui no eixo x, no eixo y, que é o do custo, e ele vai pedir a quantidade. Mais uma vez, semelhança de triângulos. Não se estressem. Sempre vai ser semelhança de triângulo, se ele fizer isso. Que nada mais, nada menos é do que uma regra de 3, né? Você também pode usar a equação da reta, mas eu acho bem mais complicado. Não, assim, achar o A, achar o B... Assim, vai de cada um. Eu prefiro fazer o mais simples possível. Se a minha simplicidade não conseguir resolver a questão, aí eu vou para os métodos mais elevados, certo? E aí eu tenho o 6 aqui, que vai estar entre o 10 e o 5, né? E ele vai ter um ponto aqui, se você ligar, que vai estar entre o 1020 e o 720. Bem óbvio, né, gente? Porque o custo está totalmente relacionado com a quantidade, né? E aí, como o 6 está entre o 10 e o 5, a quantidade vai estar entre os dois y desses dois pontos, certo? Então, vamos lá. Tanto que os itens, ó, vocês podem ver, tudo 900, 900 e pouco. Não dá nem para eliminar um, né? Se tivesse um, assim, 1.500, a gente já eliminava logo. Então, facilitem a vida de vocês, eliminem os itens que não tem nada a ver. Mas, nesse caso, não dá. Então, vamos fazer a questão, né? Aí, novamente, como eu disse, vamos resolver por semelhança de triângulos, né? Aí, eu tenho aqui, desenho o ponto 6 para vocês. E aqui eu tenho o valor x. Pode chamar de Q, de x, do que vocês preferirem, certo? Aí, vamos lá. Mais uma vez, eu desenhei o triângulozinho verde aqui e um triângulozinho rosa. O rosa ficou um pouquinho claro, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é esse menorzinho aqui, ó, que vai do 6 até o 5 e do 1020 até o x, certo? E aí, vamos fazer essa semelhança de triângulos bem simples de novo. Aí, eu botei em verde o que é o do triângulo verde e botei em rosa o que é o do triângulo rosa. Vocês estão vendo que aqui eu já usei diferente, né? Não, acho que eu usei igual a da outra questão, foi igual a da outra questão. Eu uso o grande e depois eu uso o pequeno. Então, assim, esse grande aqui, qual a altura dele, né? 10 menos 5, que tá aqui. Dividido pelo x dele, né? Que é 1020 menos 720. Vai ser igual. Aí, como eu comecei com a altura, o outro igual tem que ser igual a altura também, né? Aí eu faço o quê? 6 menos 5, que vai dar 1, né? Botei aqui 6 menos 5. Dividido pelo 1020 menos x. 1020 é maior que x, pela lógica do nosso desenho. Então, eu vou pegar o 1020, que é maior, e diminuir de x.
Aí, mais uma vez, vamos multiplicar em x, né? Então, eu vou ter 1020 menos 720. Pera, cadê? 5 vezes 1020 menos x. Gente, nem eu lembro como é que eu fiz isso aqui. Ah, acho que foi... Pronto, tá aqui. Me achei já. 6 menos 5 vai dar 1, que é esse 1 que tá aqui já do outro lado da igualdade, multiplicado pelo 1020 menos o 720. E esse aqui eu vou cortar em x, esse 5 eu já tirei do 10 menos 5, já botei 5 aqui, devia ter colocado 10 menos 5, né, pra ficar mais explicadinho, mas, enfim, vocês entenderam, né, 10 menos 5 vai dar 5, e eu multiplico por 1020 menos x. Aí eu vou fazer, né, o 1020 menos o 720 vai dar 300, e aqui eu repeti, certo? E aí vou fazer a divisão, certo, gente? Como eu falei para vocês, eu prefiro fazer o mais fácil. Eu podia distribuir aqui, fazer 1020 vezes 5, fazer 5x e não sei o que, mas o 300 tá bem lindo aqui, ó, esperando os 5 vir dividindo, muito mais fácil a conta, entendeu? Aí eu pego 1020 menos x igual a 300 dividido por 5, certo? Aí eu pego 300 dividido por 5, dá 60, bem facinho, né? A gente pega aqui 300, aí vai tirar a coisinha, aí vai ficar 6 vezes 5, 30, aí sobra um zero, 60, certo? 1020 menos x vai ser igual a 60. Aí eu vou ter que menos x, aí eu passei o 1020 lá pro outro lado, ó. Vai ser 60 menos 1020. Ou seja, o x, né, o menos x vai ser igual a menos 960. Então, o x vai ser igual a 960. E aí vocês marcam o item D, tá? Pronto, gente, a aula acabou, certo? Bem rapidinho aqui, eu vou fazer... não é nem a chamada, né? É a presença de vocês pelo pessoal que estava na lista aqui, certo? Que fica gravado. Vou postar no YouTube também. Quem não pode vir, vocês falam aí com os amigos de vocês, que eles avisem lá para Ellen, tá? Para vocês não serem prejudicados, certo? Muito obrigada pela atenção e que vocês descansem para a próxima aula, tá? Qualquer coisa pode falar comigo. E obrigada, gente. Ian e Maria, obrigada pelo feedback, tá? Vou parar aqui a gravação. Se vocês quiserem sair, já pode sair.